Imagine que você está no espaço em uma missão de risco extremo. Você sabe que, quando se trata de viajar ao desconhecido, a única coisa que te separa da morte é a tecnologia que te protege. E é justamente aí que entra a verdadeira questão. Você confiaria sua vida a um sistema de proteção que já havia falhado antes? Veja neste vídeo o que a tripulação da Artemis II enfrentou nos 6 minutos mais perigosos de toda a missão. O que você faria se, no meio da missão, o contato com a Terra fosse perdido e você ficasse sozinho, sem saber se o escudo iria aguentar o calor de 2.000 graus Celsius? E o pior? 6 minutos de silêncio absoluto, sem saber se você iria sobreviver. Esses 6 minutos são a chave de tudo. Eles representaram o maior teste de coragem e resistência já enfrentado por astronautas da NASA. E hoje vou te contar todos os detalhes. Agora imagine que você está a bordo da Artemis II. Você e sua tripulação têm a missão de voltar à Lua, a primeira vez em mais de 50 anos que uma missão tripulada se aproxima da órbita lunar. Porém, o que parecia ser uma missão de sucesso escondia um risco que ninguém poderia prever. Quando você pensa em missões espaciais, o que geralmente vem à mente? A viagem até o espaço, o lançamento? Muitos imaginam a grande explosão de força, o calor das chamas subindo pela torre, o momento em que a cápsula se separa do foguete e a jornada começa. Mas você já parou para pensar no que acontece quando a missão já está no espaço, quando o maior risco não está em sair da Terra, mas em voltar? O maior teste de uma missão espacial é a reentrada na atmosfera, e é aí que a missão Artemis II se torna ainda mais intrigante. Durante a missão Artemis Prineu, a NASA fez um teste crucial no escudo térmico da cápsula Orion, que deveria proteger os astronautas contra o calor abrasador de sua reentrada. Mas o que aconteceu nesse teste foi algo que ninguém queria ver. O escudo falhou. Os engenheiros descobriram que o escudo térmico da Artemis Prineu, feito de Avocoat, material altamente confiável em missões espaciais, sofreu rachaduras em mais de 100 pontos. Não foi o tipo de falha que você pode ignorar. Não eram falhas pequenas. Eram rachaduras grandes, capazes de comprometer a proteção da cápsula. O escudo térmico é, de fato, a linha de defesa mais importante contra o calor intenso, que pode ultrapassar 2.000 graus Celsius durante a reentrada na atmosfera da Terra. Se o escudo não funciona, nada mais funciona. Não há botões de pânico no espaço, não existe um plano B. A NASA sabia disso. E mesmo com essas falhas identificadas, a decisão foi tomada. Eles não iriam abandonar a missão. O que parecia ser uma falha crítica em uma parte vital da nave foi considerado aceitável. Afinal, a missão Artemis II estava prestes a ser lançada e a decisão foi que as mudanças no perfil de reentrada poderiam evitar o agravamento do problema. Mas esse foi um risco calculado. Eles arriscaram confiar na capacidade do escudo de funcionar em uma nova estratégia de reentrada. Seria a última chance de provar que o escudo funcionava de forma segura. E foi exatamente isso que fez com que a Artemis II fosse tão arriscada. Ao mudar a trajetória de reentrada da cápsula, a NASA arriscou a vida dos astronautas. Se o escudo tivesse falhado, a cápsula não teria sobrevivido. Mas mesmo assim a missão seguiu e a decisão foi tomada. Nós vamos correr o risco porque a missão é maior do que qualquer falha possível. Agora imagine-se dentro da cápsula. Você está em uma missão histórica, mais de 50 anos após a última missão tripulada à Lua, com o escudo térmico comprometido e sem saber se vai sobreviver à reentrada. O que você faria? Como você se sentiria sabendo que, naquele momento, toda a tecnologia em que você confia poderia falhar? A cápsula está viajando a 30.000 km por hora, a uma altitude de 50 km, com a temperatura externa chegando a 2.000 graus Celsius. O calor intenso envolve a cápsula e o escudo térmico começa a derreter de maneira controlada. Mas e se ele não derretesse da maneira certa, o que aconteceria se, em vez de queimar uniformemente, ele rachasse como no Artemis Prineu? Você percebe, nesse momento, que a única coisa que está te separando de uma morte instantânea é o escudo térmico. Se ele falhar, se a cápsula se desintegrar, não haverá mais ninguém para ajudar. O que aconteceria se o escudo não aguentasse? A cápsula não teria como retornar. Mas havia uma solução possível. O escudo deveria ser testado para ver se aguentaria o pico de aquecimento da reentrada. E, talvez mais importante ainda, a reentrada deveria ser feita de uma maneira mais suave para evitar o fechamento da camada externa do escudo. Mas isso também trazia um risco. Naquele exato momento, uma decisão estava sendo feita. A cápsula, que estava a uma velocidade inacreditável, estava agora totalmente comprometida.
A comunicação com a Terra foi perdida. Em 6 minutos, a tripulação estava totalmente isolada. A cápsula estava em queda livre e ninguém sabia se conseguiria sobreviver. O silêncio da comunicação é ensurdecedor. O controle de missão na Terra não podia ouvir nada, nada. Eles estavam completamente sozinhos, sem saber se o escudo térmico aguentaria. Os astronautas estavam aguardando, com as mãos suando e o coração acelerado. E eles não sabiam o que estava acontecendo. E então, esses 6 minutos de silêncio foram os mais tensos da missão. O maior teste para a resiliência humana. Durante esses momentos, a tripulação da Artemis II ficou completamente isolada. Ninguém poderia salvar os astronautas naquele momento. Se o escudo tivesse falhado, não haveria mais nada que eles poderiam fazer. Mas, felizmente, a comunicação voltou. A cápsula estava intacta. O escudo térmico aguentou. Eles conseguiram completar a missão com sucesso. A recuperação foi um grande alívio para a NASA. O risco valeu a pena. Mas a grande lição aqui não é apenas sobre a sobrevivência, mas sobre como a exploração espacial nos força a confiar em sistemas falhos e como a coragem humana é essencial em momentos de incerteza. O que aconteceu na Artemis II vai nos ensinar muito sobre o futuro da exploração espacial. A decisão de arriscar foi difícil, mas foi o que permitiu que a missão fosse bem-sucedida. E agora a pergunta é: estamos prontos para ir mais longe? Para colocar a humanidade em risco de forma controlada, como fizemos na Artemis II? Vamos ser capazes de enfrentar ainda mais riscos? Ou será que vamos aprender com esses testes e aprimorar ainda mais a nossa tecnologia para garantir que o próximo passo na exploração espacial seja mais seguro e mais eficiente? Eu te convido a continuar conosco nessa jornada de exploração e mistério. Não perca os próximos vídeos onde vamos explorar ainda mais esses limites da exploração espacial e como a coragem humana é fundamental para ir além. Se inscreva no canal, ative as notificações e venha se juntar a nós em cada nova missão. O futuro está à nossa espera e o desconhecido nunca foi tão intrigante.